Alguma decisão colegiada você achou que poderia ter sido melhor encaminhada? Sim, consigo lembrar com precisão quais seriam. Uma delas, eu acredito que a agência poderia ter encaminhado de outra forma, foi no início do ano passado, início de 2025, não me recordo se janeiro de 25 ou fevereiro de 2025, foi talvez uma das primeiras reuniões que nós tivemos, em que eu levei um processo em que era um pedido de reconsideração em relação à Resolução Normativa 1030, a resolução que trata do ressarcimento por conta dos cortes de geração. E nós já tínhamos todo o debate em torno do curtailment. E naquela ocasião eu levei um encaminhamento para nós, já naquela época lá, talvez fevereiro de 2025, revisitarmos a Resolução Normativa 1030. O colegiado entendeu que não era o momento de revisitar a 1030, teve depois a abertura de um grupo de trabalho no CMSE, no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que acabou sendo inconcluso. Nós tivemos na legislação nova, decorrente da conversão da MP 1304, a Lei 15.269, um encaminhamento em relação ao ressarcimento de curtailment. Temos já a publicação de uma portaria, portaria 140, que determina como é que é esse ressarcimento, mas tudo isso aconteceu sem que você revisitasse justamente o normativo regulatório que trata do ressarcimento. Também, eu acredito que em outros dois processos, lá em 2023, deveria ter sido, talvez, até da minha parte, dado um outro encaminhamento no sentido de ter mais maturidade no debate. Um, que é o da intensificação do sinal locacional. Eu me recordo que a nota técnica que deu base para todo o debate da diretoria e deu margem para a construção do voto do relator foi publicado na semana que antecedeu a deliberação. Com a maturidade que eu tenho hoje, com a compreensão de colegiado que eu tenho hoje, eu acredito que seria adequado, naquele momento, pedir vista do processo para ter a oportunidade de dialogar com os agentes, aprofundar mais as análises, independente da conclusão ser a mesma, mas talvez ter um pouquinho mais devagar na deliberação. E a outra também, em 2023, foi a Resolução 1059, que foi o marco regulatório da geração distribuída por conta da publicação da Lei 14.300, que é o marco legal da geração distribuída. Ali, hoje, eu acredito que nós deveríamos ter deixado um pouco mais de atribuições na agência reguladora e não tanto nas distribuidoras. Bom, mas você tocou também nessa questão dos cortes de geração impostos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, conhecido pelo termo curtailment. Recentemente, o Ministério soltou a portaria 140, né, que estabeleceu regras retroativas aí para compensar os geradores por esses cortes, por problemas aí relacionados à infraestrutura elétrica. Na sua avaliação, esse desenho ele resolve o problema das empresas e segunda questão, se ele respeita as competências regulatórias da ANEEL? Começando pela segunda pergunta, né, se respeita as competências regulatórias da ANEEL. A legislação ela foi muito clara. Ela atribuiu ao Poder Concedente, ao Ministério de Minas e Energia, a atribuição de regulamentar como que se daria esse ressarcimento. Então, certamente ali não há nenhum tipo de invasão de atribuição à competência regulatória, porque decorre de texto de lei. E em relação a se resolve ou não, eu penso que ali é um trabalho de muita cautela que os geradores eles têm que tomar, sendo bem assessorados jurídica e regulatoriamente, porque o que se coloca hoje nessa portaria, que é a portaria 140, é a possibilidade de ter um ressarcimento limitado temporalmente, que é no intervalo de setembro de 2023 até novembro de 2025, esse é o comando da lei, em que, como contrapartida, tem que assinar um termo de compromisso, para esse termo de compromisso ele fazer com que seja possível renunciar a eventuais ações em curso, questionando justamente o ressarcimento e deixando claro, nesse termo de compromisso, que também eventual nova regulamentação da agência em relação ao ressarcimento, ou seja, uma revisão da 1030, não vai gerar nenhum tipo de recontabilização. Então, o agente ele tem que ter muita atenção de como que ele vai analisar esse termo de compromisso, porque o que ele tem nesse momento é a certeza, de acordo com a portaria 140, que do momento que ele assinar o termo de compromisso, passa-se então a contar um prazo de 180 dias para ele ter o ressarcimento. Ou seja, se nós estamos agora em julho e tem um prazo ainda de 10 dias para poder assinar o termo de compromisso, talvez a CCE possa fazer o ressarcimento para fevereiro de 2027. E aí estaríamos falando de um ressarcimento em fevereiro de 2027, naquele horizonte temporal de setembro de 23 até novembro de 25. Sendo que ainda não tem
a abertura da consulta pública para revisitar a 1030 na agência e as liquidações estão suspensas por força de cautelar.